Bom dia, Eduardo. Bom dia. Nesse jogo, a tendência é que tenha um público baixo, assim, na estreia o Coxa já sofreu com isso, né? Como que você tem trabalhado para evitar um clima de treino, digamos assim, nesse jogo, se é que você avalia que isso aconteceu na estreia também? Olha, nós vamos enfrentar um estádio com, né, talvez com um público bem baixo, né, e nós já conversamos. Eduardo, por favor, está muito baixinho. Ah, tá. Pode falar? Nós já conversamos com os atletas sobre isso. Você tem que ter uma concentração maior, né, você tem que estar atento. Né, o bom é que a gente consegue falar com os atletas, você consegue orientar melhor, mas realmente, né, o nível de concentração tem que estar mais alto. Né, esse silêncio, essa morosidade, ela não pode entrar no nosso subconsciente e a gente não fazer um jogo na intensidade que tem que fazer. Então, nós já estamos conversando, né, para que isso realmente não atrapalhe. Ô Eduardo, você está sendo um privilegiado, na verdade, né? Porque você chegou, teve 7, 8 dias para trabalhar, agora mais uma semana cheia, né, pela frente, enfim, dá para realmente implantar a tua ideia, o teu estilo de jogo, fazer os jogadores entenderem realmente qual a importância de ter esse trabalho, principalmente começando, né, no teu caso, um trabalho aqui no Curitiba. Realmente, se tratando de futebol brasileiro, é um privilégio, né, a gente poder trabalhar, poder observar todos, né, a gente tem a equipe principal, que a gente tenta implantar uma filosofia, mas acho que a atenção até maior é para o time que não vem jogando, para o time B, para você realmente conhecer esses atletas, criar algumas variações. Então, isso tem ajudado bastante. Né? A gente tem alguns pontos que a gente precisa melhorar do último jogo, né? Nós focamos bastante. Hoje, nós vamos dar uma atenção na parte ofensiva, né? De ter a posse, de saber o momento de agredir o adversário, saber o momento de segurar essa bola, de ser vertical ou ser horizontal. Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. E você tem, a cada dia, ontem nós trabalhamos a parte defensiva, hoje a parte ofensiva, amanhã a bola parada. Então, você consegue, para cada característica do jogo, você consegue ter um dia de treinamento com calma, né, sem ter que espremer tudo num treino só. Então, isso ajuda bastante. E a gente espera que a gente consiga ter uma evolução, né, do último jogo para esse. Eduardo, você falou logo depois do jogo exatamente sobre esses pontos a serem melhorados em relação ao partido, né? A questão da compactação, até mesmo da transição, que você comentou bastante. Se pudesse detalhar o que foi feito, o que você espera exatamente de melhor nesse sentido? Então, a gente enfrenta times na Série B que, na sua maioria, aí, 80%, jogam com um jogo muito alongado, bola longa, né? Então, você briga, sua primeira linha briga por uma primeira bola e essa segunda bola cai no setor de intermediária. Então, a gente tem que ter uma compactação, as duas linhas ali, os volantes, principalmente próximos aos zagueiros, para que a gente consiga ganhar essa segunda bola. Então, nós jogamos um pouco longe, né, no jogo do Criciúma, essas duas linhas um pouco distantes. Nós tentamos compactar esse time para que a gente consiga neutralizar isso. E para jogar o que nós vamos trabalhar hoje, né? Saber escolher os momentos, né, de ser agudo, né, de tentar um passe entre linhas, de alongar uma bola ou de simplesmente ter a posse e fazer rodar. Né? Essas escolhas a gente tem trabalhado bastante, tem conversado para que a gente possa, né, ter um controle desse jogo e saber a hora de matar a partida. Eduardo, você prevê alguma mudança em relação à tua primeira escalação? E também queria saber como é que você avalia o Oeste até aqui na competição e tem passado para os jogadores. Olha, mudanças de ordem física, né? Não penso em mudar nada. A gente tem o Abner que está sendo poupado, tendo um tratamento especial. Ontem o Kiss teve uma dor muscular, né? A gente aguarda, né? Mas no restante o time é o mesmo, né? A gente tentar repetir, né? Se a gente busca uma melhora, dá sequência. O time vem de duas vitórias, tem coisas a melhorar, mas coisas que evoluíram, né? A agressividade, uma intensidade maior. Então, são coisas que a gente viu, né, serem aumentadas, e você dá uma sequência a essa equipe, né? Poder dar uma confiança maior é importante. Então, as dúvidas
são nas duas laterais. A gente tem o Leandro aí, que a gente, se acaso o Kiss não puder, o Leandro, a gente aguarda a documentação, né? Semana de feriado e acho que atrapalhou um pouquinho o andamento da documentação, mas se tiver condições e o Kiss não puder, o Leandro, né? Por enquanto a gente ainda mantém o Kiss, se ele tiver condições, né? Para esse jogo principalmente, e o Abner a gente aguardar também. Então seriam só as duas alterações se elas ocorrerem. Quanto ao Oeste, é um time que eu conheço alguns jogadores, trabalhei com alguns, trabalhei com o Léo Arthur, trabalhei com um atacante de Iberada, fugiu o nome agora, né? Mas a gente conhece bastante, é um time muito leve do meio para frente, são jogadores que, de uma série, né, entre aspas, irreverentes, né? O Pedrinho, o Léo Arthur, o próprio Carlinhos, o Bruno, são jogadores que têm o drible, né? Tem o improvável do lado deles, a gente tem que ter uma atenção muito grande a esse meio campo à frente deles, que é muito perigoso. Fizeram um bom jogo quando jogaram em casa, contra o CRB, e depois, quando saíram duas fora, vieram duas derrotas. Né? A gente está observando bastante o que eles fizeram em casa. Né? Foram duas posturas diferentes. Né? Então, a gente está acompanhando bem o que eles fizeram contra o CRB, para a gente tentar neutralizar e buscar o resultado que interessa para a gente. Eduardo, com relação ao Alexandro, quando você chegou, você falou que teve uma conversa com ele, que no momento que ele estivesse bem fisicamente, né, que você queria ele bem fisicamente para ajudar. Nós percebemos na segunda-feira aquele trabalho físico, né, o Alexandro sempre com muita vontade, um jogador que se dedica bastante, mostra muita vontade. Você já tem mais ou menos assim uma previsão de quando vai poder contar com ele, não? Olha, ele já está num processo de transição, né? Ele ainda está entre a fisioterapia e a parte física, né? Já começou com alguns trabalhos com bola, deve vir para campo fazer alguma coisa ainda separado, né? A gente espera muito em breve. A gente, depois do jogo contra o Brasil, nós vamos ter aí mais 11 dias, 10 dias, né? A gente espera que ele esteja 100%, isso aí é uma cobrança que eu fiz ao departamento físico, né? Para liberá-lo 100%, para ele não ficar indo e voltando, né? Então, para ter um fortalecimento, para que quando ele chegar, ele possa nos ajudar. Então, a gente, né, tem uma previsão, não é oficial, mas talvez, né, no início da semana que vem ou no fim da mesma, né, a gente possa contar com ele no grupo. Eduardo, duas questões, por gentileza. Surgiu a informação em Minas de que o zagueiro Matheus Mancini está conversando. É uma indicação tua? Existe a possibilidade dele vir reforçar o Curitiba? E uma segunda questão, você já falou na última entrevista, antes do jogo Criciúma, que o Kleber é uma questão da diretoria, mas agora ele voltou ao clube. Ele está à tua disposição ou não? O Mancini foi um jogador que foi oferecido, é um jovem, né, de muito talento, né, um canhoto, passe bom, né, mas a gente tem os zagueiros, a gente ainda, né, tem que fazer algumas avaliações, a gente vai aguardar um pouquinho nesse quesito. Tem o próprio Alan Costa que deve estar voltando, a gente aguarda um pouquinho o Romércio, né, e a gente, para a contratação, a gente vai esperar um pouquinho até como o mercado se desenha para a gente. Quanto ao Kleber, né, ainda é uma questão da diretoria e realmente ele está treinando, né, ele está treinando num horário diferente do nosso, não tive acesso a ele ainda, né, mas eu aguardo um posicionamento da diretoria para ver a atitude que eu tomo. Por enquanto, né, não tenho nem muito o que falar. Eduardo, em relação ao Leandro, o que você já conhece? Quais são as características que mais chamam a atenção? O Leandro, eu enfrento o Leandro aí desde 2012, né, no Figueirense, né, um lateral direito que já até foi zagueiro, né, ele tem uma característica de marcação muito forte, um atleta extremamente forte fisicamente, né, tem uma chegada na frente, tem um cruzamento qualificado, né, até nas características se assemelha muito ao William Matheus, né, os dois são o biotipo muito parecidos e até a maneira de jogar também. Então é um jogador que vai agregar bastante, né, vem para um setor que o Curitiba vinha tendo algumas dificuldades, né, veio o Carlos e, né, se lesionou e vai ficar um tempo ainda parado. Então a gente espera que com a vinda desse jogador a gente possa solucionar essa lateral direita. Eduardo, você falou agora há pouco aí do Kiss, né, que ainda
é uma dúvida para você, mas é um jogador que atuou pelo meio, foi muito bem, atuou pela lateral, pelo menos esse ano que eu vi até agora foi melhor lateral do Coritiba. Qual a importância para o treinador de ter um jogador assim, coringa no time, que jogue em mais de uma posição, e melhor que jogar em mais de uma posição, né? Joga bem onde o treinador coloca. Isso é importante, né? A ideia, por isso a ideia ainda, mesmo com a chegada do Leandro, se o Kiss tiver condições, é de dar um tempo para o Leandro se adaptar, né? Deixar ele treinar um pouquinho, né? Ele até, da vinda do Fortaleza para cá, até acertar a documentação com o Avaí, com o Ceará, foram aí quase uma semana, ele voltou a treinar apenas ontem, né? Então, um jogador que né, embora estivesse jogando, estivesse atuando, ficou uma semana parado. Então, era essa a ideia. Porque o Kiss deu essa condição para a gente, deu uma confiança, né? Eu tive antes de colocar o Kiss na lateral direita, eu tive uma conversa com ele e fiz uma promessa para ele que assim que eu solucionasse a lateral direita, ele voltava para o meio campo. Então, né, bom contar e saber, às vezes ele não vai iniciar como lateral direito, mas a gente sabe que durante o jogo, uma alteração, você pode ganhar ele do lado, né? E eu ainda vejo ele jogando pela beirada, né? Fazendo uma beirada em determinada situação do jogo, né? Pode ser um cara importante, uma dobra de lateral. Então você tem que ter esse tipo de cara para você, às vezes, fazer uma alteração sem gastar uma alteração. Você muda o sistema, você muda a maneira de jogar, sem ter que tirar um jogador do banco e colocar. Então isso é importante, é um jogador que tem um entendimento intelectual muito bom, né? Pega as coisas muito rápidas, né? Tanto é que estava no meio, vai para a lateral e parece que ele é lateral há muito tempo, e fazia muito tempo que ele não jogava ali. Então é importante você ter esses jogadores, a gente busca esse tipo de jogador. Como falando do Leandro, o próprio Leandro. O Leandro, numa emergência, ele joga de zagueiro. Durante o jogo, se você precisar, né, criar alguma situação, ele já foi zagueiro, já teve atuações, não que foi zagueiro, teve atuações como zagueiro e atuações boas. Então, eu acho que é esse jogador que o futebol hoje, tão caro da maneira que esse jogador se torna importante, você ter ele em mais de uma posição. Eduardo, de lateral para lateral, claro que você vai esperar o Abner Sim. até amanhã, né, o dia da viagem. Mas caso ele não possa jogar, o Léo Andrade é um jogador que no Paranaense foi o titular a maioria das vezes, dos garotos da base talvez não tenha tomado conta da posição, Sim. como o Carvalho, o Júlio, o Thalisson, enfim. E tem a opção do Henrique, que não joga há muito tempo, Sim. voltando de uma cirurgia. Queria que você avaliasse esses dois jogadores, falasse dessas possibilidades. Eu vejo o Léo Andrade como zagueiro, até pelas características, né? Eu entendo, de novo, né, assim, eu acabei de falar, é um jogador que eu sei que eu posso contar ele na lateral esquerda, mas eu vejo ele como um zagueiro. O Henrique, embora está muito tempo sem jogar, né, do tempo que eu cheguei aqui, se destacou bastante nos treinamentos, né, uma marcação bastante agressiva, né, tem chegado à frente, a gente tem conversado bastante com a fase ofensiva dele, do momento dele descer, né, mas defensivamente me agradou bastante, né? Eu entendo que está muito tempo sem jogar, mas vai ter que jogar uma hora, né? Então ele mostrou essa confiança. Se o Abner não puder, o Henrique deve iniciar a partida.